Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado por nós estarmos juntos para mais um devocional no livro de Salmos. Limpa o nosso coração, Pai, limpa aquilo que não Te agrada, que possamos entrar na Sua presença com ações de graças. Que nós possamos Te adorar, Pai, e aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós. Fala conosco nesse salmo de hoje, Pai, e que possamos estar na Sua presença, Te adorando, Te louvando e Te engrandecendo. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos da Sua misericórdia, precisamos do Seu cuidado, do Seu amor. Fala conosco, Pai. Nos orienta, cuida de nós. Eu te peço em nome do Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar a todos que estarão comigo nessa live. Não importa onde eles estão, importa que o Senhor é fiel e tudo que o Senhor faz é perfeito. Nós te louvamos, Pai, te engrandecemos e te exaltamos. Que o Senhor venha sobre nós e abençoe a cada um, Senhor. Em nome de Cristo que eu louvo e agradeço por esse momento. E entrego no Teu altar esse momento de reflexão, que eu possa diminuir e o Senhor crescer, porque estamos fazendo para o Senhor. E é o Senhor que deve ser louvado, é o Senhor que deve ser agradecido, é o Senhor que deve ser exaltado. Nós agradecemos e Te louvamos por mais um dia que o Senhor nos permite adorá-lo. Em nome de Jesus que eu agradeço e louvo. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês esta noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, dando paz, dando saúde, prosperidade. Que Deus continue dando essas bênçãos que todos nós precisamos. Por isso, que em nome de Jesus, o meu desejo é que Ele venha te abençoar de uma forma poderosa. Agradeço a sua fidelidade, muito obrigado por você me dar a oportunidade de estar com você esse sábado à noite para mais um devocional do livro de Salmos. É um devocional que nós vimos vários salmos que falam tantas coisas, mas principalmente eles nos instruem com exemplo de homens que passaram aflições, angústias e sofrimentos difíceis. Que, em nome de Jesus, esse salmo que eu quero propor para nós pensarmos um pouquinho essa noite, seja um salmo que possa te abençoar, levar à tua casa uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de bênção. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo para que possamos meditar em mais um salmo do número 47, 47. Salmos que fala dos filhos de Corá. É um salmo fantástico que eu queria compartilhar com você essa noite. Espero em nome de Jesus que o Espírito Santo fale no seu coração e que possamos mais uma vez entrar na presença dele e aprender um pouquinho o que o Senhor tem para nós. Eu intitulei essa mensagem, se você pegar a sua Bíblia aí, aquela parte negrito em cima do Salmo, chama-se a teologia de epígrafe. Essa epígrafe está falando, talvez na sua Bíblia, um pouquinho diferente da minha. Mas eu intitulei essa mensagem com o tema O Senhor é Rei sobre toda a terra. Talvez na sua Bíblia esteja Altíssimo Rei. Talvez não assim, mas eu queria compartilhar com você que o Senhor é Rei sobre toda a terra. Independente da situação que o mundo vive, o Senhor continuará sendo o Rei. O Senhor continuará sendo esse Deus que nós professamos e acreditamos. Por isso nós estamos aqui reunidos esta noite. Abra sua Bíblia, se tiver alguém perto de você aí, chama ela para ler junto e que possamos meditar nesse texto bíblico no Salmo de número 47. Diz assim esse salmo, esse belo salmo:
Batei palmas, todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Selá. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam. O povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado sobre todas as coisas. Amém, meu querido? Que belo salmo, que salmo maravilhoso, que nos mostra que o Senhor é Rei sobre toda a terra. E eu queria compartilhar com você nesse salmo, os filhos de Corá, porque apresenta uma grande ascensão desse Jesus. Se você olhar nos evangelhos, por exemplo, Lucas, o evangelho de Lucas, capítulo 24, lá no finalzinho do capítulo, mostra que depois que Jesus fala algumas coisas, instrui os discípulos, que inclusive é o texto que eu vou pregar amanhã na igreja, convido você a estar comigo lá de manhã, às 9h30, e quando ele vai subir, quando ele vai ser levado aos céus, nós percebemos que ali para os discípulos, ele demonstra toda a sua autoridade e toda a sua soberania. Para nós hoje, para as nossas caminhadas cristãs, nós precisamos entender que Deus continuará sendo Deus sempre. Independente de como estamos vivendo, independente das circunstâncias que estamos passando, Ele será Deus. Por isso eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a sempre estar na presença deste Deus, porque Ele é Rei. Não importa se as autoridades se acham importantes. Aqui o salmista está falando tantas coisas, mas o que mais me chama a atenção aqui, se você olhar nesse texto que nós acabamos de ler, olha como ele começa a dizer nesse Salmo 47. Batei palmas todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo. Você já viu alguns artistas subirem no palco e talvez cantar, talvez mostrar a sua arte? E quando ele termina de fazer a apresentação, o povo sempre tem uma expectativa, e quando é atendida essa expectativa, no final da apresentação, há aquela famosa salva de palmas para aquele artista que está ali. Quanto mais também na igreja, quando nós louvamos a Deus um cântico que é alegre, nós batemos palmas. Quando nós ouvimos uma palavra que nos impulsiona, algumas igrejas tão avivadas, elas batem palmas. Mas aqui o salmista está dizendo que foi contemporâneo com relação à história. Entende que nós precisamos bater palmas para esse rei. E sobre o bater palmas, todos os povos, nós clamaremos a Deus com grande voz de triunfo. Ele estava certo. É rei. A Bíblia nos ensina que o Senhor sempre será rei sobre toda a terra, sobre todas as coisas e sobre todas as autoridades. Às vezes nós estamos pensando se eu acredito num político A ou político B, só que eu esqueço que eu vivo nesse mundo. As coisas vão me afetar, sim,
mas ainda Deus continuará sendo Deus. E quando eu tenho essa certeza que Deus é Deus, provavelmente eu terei o coração com mais confiança e com mais esperança. Talvez você possa dizer para mim assim, olha, estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com Deus, estou decepcionado porque estamos vendo pessoas morrendo, pessoas caindo, sucumbindo a essa doença e, sei lá, não sei, não tem futuro. Qual será o futuro da nossa geração, do nosso Brasil? E não temos motivos para bater palma. Não temos motivos para engrandecer o nome de Deus. Nós não podemos, talvez, nos encontrar em alguns momentos. Então, você esteja decepcionado. Mas eu quero dizer a você, Deus é rei sobre toda a terra, querendo ou não querendo. Porque eu preciso dele, não é ele que precisa de mim. Nesses momentos, hoje, nessas circunstâncias que estamos vivendo, eu preciso desse rei. Eu preciso de Jesus para me dar chance a continuar, a ter esperança. É tão importante a gente entender que nós precisamos, nos nossos lábios, professar a nossa fé nesse Deus que é soberano. Tantas pessoas nos procuram, às vezes, falando que perderam a esperança no casamento, na família, na sua condição física, estão enfermas e nós, às vezes, não queremos ou temos vergonha de dizer uma palavra que Deus é soberano, que Deus é rei. Essa pessoa precisa acreditar, precisa confiar que Deus continua sendo rei, por isso ele precisa ser adorado. Deus é rei sobre tudo. Deus é rei sobre todos. Não importa como estamos vivendo, Deus sempre será rei. Porque isso, Orlando, você pode perguntar para mim, é porque o mundo carece de uma figura que na sua vida aqui na Terra viveu para nos dar a chance de mostrar que ele era soberano. Por isso ele se encarna com a sua misericórdia como homem, vem até nós e mostra para todos nós que ele se compadece da nossa dor. Ele sabe o que nós passamos, ele sabe o que nós sofremos, ele conhece a dor como ninguém. E ele, ao subir aos céus, ele envia o Consolador para mostrar para nós, eu estarei com vocês todos os dias, todos os momentos, todas as circunstâncias. Por isso eu quero convidar você hoje, essa noite, a adorar a esse Deus. Guarda um tempinho para você no momento da sua oração ou no momento do seu devocional e adore um pouquinho a Deus. Diga para Ele o que realmente Ele é para você. Quais são os atributos que Ele tem? Ele é amor, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele tem dentro dos seus atributos, Ele nunca vai mentir, Ele nunca vai nos decepcionar. Talvez às vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo. Porque quando nós estamos ali com a palavra, e quando nós estudamos e lemos a Bíblia, nós sabemos porque o Senhor já nos ensinou muitas coisas e norteou o nosso futuro. Mas nós ficamos com tanto medo no dia a dia das coisas que acontecem que não temos vontade nem força de adorá-lo. Mas eu queria que no momento da sua semana, no momento do seu devocional, pare de pedir um pouquinho e adore esse Deus. Adore esse Deus. Por isso, esse Salmo 47, eu quero dizer a você que está aí do outro lado, que está comigo nesse devocional do livro de Salmos,
e compartilhar com você algumas coisas que esse salmo, esse pequeno salmo, do versículo 1 ao versículo 9, que tem a nos ensinar, dizendo que Deus é rei sobre todas as coisas. O Senhor é rei sobre toda a terra. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto do Salmo 47 está do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor é altíssimo, é tremendo, e rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa que eu aprendo nesse Salmo de número 47 fala que o Senhor deve ser adorado, pois o que, Orlando? Ele é altíssimo e tremendo. Talvez a sua Bíblia esteja com a epígrafe desse jeito. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é altíssimo e tremendo. Por que Ele é altíssimo, Orlando? Porque Ele está sobre todas as coisas. Ele tem controle na mão sobre todas as coisas e as circunstâncias que estamos vivendo. Por que você duvida? Por que você tem medo? Por que você não percebe os milagres que Deus está fazendo e faz como esse salmo está dizendo? Obrigado, Deus! Será que Deus não merece ser aplaudido? Será que Deus não merece ser exaltado? Existem diversas formas pelos quais o povo pode adorar a Deus. Pode expressar essa alegria, essa adoração, como bater palmas é uma delas. Todos os povos podem fazer isso. O povo de Deus precisa parar de aplaudir seres humanos e aplaudir mais a Deus. Estamos aplaudindo o que olhamos na internet, nessas mídias sociais, estamos dizendo, olha, é fake news, olha esse aqui, olha a resposta desse aqui, olha o que esse aqui falou, olha o que aquele ali respondeu. Meu irmão, para com isso, a vida é passageira. A vida vem e vai. O Senhor é altíssimo, sempre foi e sempre será. Ele não foi criado, ele não foi gerado, ele simplesmente existiu. Deus que fez todas as coisas. Deus que criou todas as coisas. A própria palavra de Deus diz que se nós não clamarmos a Deus, as pedras clamarão, porque Deus ouve, porque Deus sabe, porque Deus é. Por que será que a gente não tem essa confiança? Por que será que a gente não percebe esse rei que está sobre todas as coisas, com controle do mundo? E a própria palavra diz que ele mede o mundo na palma da mão. Olha o tamanho de Deus. Por que a gente duvida? Por que a gente tem medo de expressar palavras de júbilo a esse Deus? Porque ele ainda está no domínio da terra. Ele ainda está no domínio dessa doença. E você pode perguntar para mim, que eu já ouvi muita gente falar, Orlando, você está falando que Deus está no controle de todas as coisas, mas e essas pessoas que estão aí no leito do hospital? E essa enfermidade? Por que Deus não deixa disso acontecer aqui na terra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe quando nós vamos entender quem é Deus? É na dificuldade. Não é só tendo coisas boas. Jó é o exemplo claro disso. Ele só entendeu quem era Deus no momento que ele perde a família, no momento que ele perde as posses e no momento que ele perde a saúde. E é tão interessante que Jó diz assim, antes eu ouvia falar dele. Hoje eu experimentei. Você quer adorar a Deus com suas experiências de vida? Sua caminhada cristã deve ser independente do que estamos vivendo, porque Deus continua lá no trono. Deus continua no
esperando o momento para vir nos buscar. Hoje eu vi um post muito interessante de um amigo meu, o pastor Wellington, grande amigo, e estava escrito mais ou menos assim: nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, mas há muitos que já estão sendo arrebatados, sendo levados ao trono, que é a sua verdadeira morada. Você parou para pensar nessas frases? Muitos estão morrendo, estão sendo... Eu escutei essa semana uma pastora que acabou falecendo, pastora Ayami, que ela foi promovida para estar com Deus. Será que a gente não percebe que Deus precisa ser adorado? O mundo não quer adorar a Deus. O mundo quer adorar político, o mundo quer adorar pessoas, o mundo quer adorar estrelas. Mas a única estrela e único que deve ser adorado é o nosso Deus. E é tão interessante que muitos ficam horas e horas para esperar, antes da pandemia, um show acontecer de um cantor, de um artista, mas não consegue ficar 1 hora no culto. Não consegue adorar a Deus porque estão mais preocupados com pessoas. Estão mais preocupados de como o pastor prega, estão mais preocupados com a situação que estamos vivendo quando a gente está adorando a Deus, preocupado com o irmão A ou B ou C. Deus precisa e quer, está esperando a nossa adoração. Adore a esse Deus hoje, nos momentos que você está vivendo. Ele é altíssimo e é tremendo. Deus, o Senhor, é o Deus da minha e da sua vida. Adore a Ele. Amém, meus queridos? Amém mesmo? Segunda coisa que eu aprendo nesse Salmo 47, que está no versículo 4, olha que interessante esse versículo 4. Se nós vamos adorá-lo, porque Ele merece ser adorado, porque Ele está lá no trono celestial, e Ele é tremendo porque Ele é poderoso, a segunda coisa que eu aprendo é que o Senhor sempre deve ser adorado, pois o que? Versículo 4 diz assim, do Salmo 47, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Você já parou para prestar atenção nesse verso? Vou ler de novo. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Você acha que Deus, através de Jesus, só amou Abraão, Jacó, Isaac? Não! Deus te amou. Deus ainda ama. Por isso o Senhor sempre deve ser adorado, porque Ele preparou para nós a herança que vamos receber quando nós ou irmos até Ele, ou quando Ele vier nos buscar. Ele é rei sobre toda a terra ainda, porque Ele veio mostrar para nós que nos ama. Veio mostrar para nós que Ele fez uma contribuição, nos comprando da morte, dizendo para a morte, agora eu tenho em minhas mãos a chave da morte e eu vou levar quem eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Por isso Ele deve ser adorado, por isso Ele deve ser engrandecido. É tão certo isso que a nação de Israel tinha períodos bons e períodos maus. E nos períodos bons, eles entendiam que Deus era aquele que merecia ser adorado, aquele que merecia ser engrandecido. Mas nos tempos ruins, eles maldiziam, reclamavam demais. E nós estamos caminhando do mesmo jeito. Quando está tudo bem para a gente, oh Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Mas nos momentos ruins, eu questiono, eu reclamo, eu murmuro. E qual é a herança que Deus deixou para nós?
a salvação. Essa salvação está já comprada na cruz. Por isso ele deve ser adorado. Você, meu irmão e minha irmã, não olhe só para as coisas ruins, achando que Deus não está no controle. Não olhe para as coisas ruins achando que Deus não está vendo. Não olhe para as coisas ruins achando que Deus te esqueceu. As coisas ruins que acontecem em nossa vida são oportunidades que nós temos de ver que Deus está ainda nos dando esse momento de aprendizado para poder dizer a todos: o Senhor é Rei. O Senhor governa sobre todas as coisas. A própria Bíblia diz que não cai nenhuma folha se não tiver na permissão de Deus. Não acontece nenhuma enfermidade se Deus não permitir. Não acontece nenhum momento difícil com relação à sua vida pessoal se Deus não permitir. Se Deus não quiser, vontade absoluta de Deus, não acontecerá coisas ruins. Mas se Deus permitir, acontecerá. E Ele vai deixar de ser Deus? Eu vejo muitos pastores, às vezes, passando por momentos difíceis e com o coração com dúvida nos seus momentos de crise. Porque eles professam, eles pregam, eles ensinam, mas esquecem que Deus ainda é Rei sobre toda a terra, que Deus é Rei sobre toda doença, que Deus é Rei sobre toda a família, sobre todo casamento. Se nós não queremos adorar a esse Deus, ok, Deus nos dá a chance de poder escolher, de poder não adorá-lo. Ele não obriga ninguém. Quando nós escutamos hoje, vejo nas mídias sociais, pessoas de várias religiões, que servem vários deuses, não entrando no mérito que cada um segue quem quer, a única coisa que eu simplesmente, quando alguém pergunta isso para mim, eu respondo uma coisa bem clara. Qual foi o único Deus que desceu da sua morada, se humilhou, se fez carne, andou entre nós, para que todos nós pudéssemos tocar nele como homem? Qual Deus que fez isso? O Deus Buda, que está lá uma estátua e não sai dali? Qualquer estátua que as pessoas joelham-se na frente dela e ela desceu, ou ele desceu do céu para fazer e te abençoar de algum jeito? Não, só Jesus fez isso. Só Jesus se tornou homem. E só Jesus preparou a nossa morada celestial. É só Jesus que merece a minha e a sua adoração. É só Jesus que merece de volta esse amor. Porque nós nunca compararemos o amor de Deus com o nosso amor. O nosso amor é falho. O nosso amor é condicional. Só amo quem me ama. Só perdoo quem perdoa. O nosso amor é muitas vezes hipócrita. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é real. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é absoluto. E quando o Senhor recebe a minha adoração, eu imagino Ele no trono. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que está aqui, comigo nessa live. Quando a Daisy adora a Deus, quando ela entende que Deus preparou essa herança, e quando a Daisy, estou dando um exemplo, estou falando de todos nós, quando a Daisy levanta um momento de adoração e
Eu imagino Deus falando, essa é minha filha, esse é o meu filho, esse é o meu adorador. E Deus está clamando a todos nós. Um Deus clamar, sim. Um Deus está pedindo a todos nós. Olha para mim. Adore a mim. Louve eu mereço a sua adoração, porque eu fiz por merecer, eu desci até você e morri na cruz por você. Deus é rei sobre toda a terra, sobre quaisquer circunstâncias, Deus continuará sendo rei e Senhor. Amém, meu querido? Terceira coisa desse Salmo de número 47, que eu queria compartilhar com você esta noite, está do versículo 5 ao versículo 7. Versículo 5 ao versículo 7 diz assim: Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta, dizendo a ascensão de Jesus. Cantai a Deus, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Sabe o que quer dizer isso? Quando você expressar um louvor e adorar a esse Deus, louve a Ele com aqui e com aqui. Não seja um adorador cego, que você simplesmente só adora quando está tudo bem. E sabe o que eu aprendo aqui? O Senhor sempre deve ser adorado, pois Ele está sentado no trono celestial. Eu sempre costumo dizer para os meus filhos, você pode fazer qualquer coisa achando que você está sozinho e ninguém vai ver. Mas tem um que está olhando para você. E esse se chama Jesus. Quando nós entendemos que estamos debaixo do olhar de Deus, nós temos louvores com mais alegria, com mais santidade. Se você pegar o verso 6, você vai ver que ele fala 4 vezes: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao Rei, cantai louvores. Sabe o que aqui o salmista está dizendo? Cante louvores com o seu coração, com a sua mente, com a sua vida. Aí você vai entender quem é Deus. Porque quando eu faço isso, eu entendo que Jesus subiu. Por isso, lá em Lucas 24 diz isso. Depois da instrução, Jesus subiu. Enviou o Espírito Santo para nos ajudar na incredulidade humana. Porque somos incrédulos muitas vezes. Colocamos dúvidas em nosso coração. Colocamos dúvidas em nossa mente. Por exemplo, será que Deus não está curando nesse momento de pandemia? Eu já vi vários relatos que Deus ainda está fazendo um milagre. Como eu vi vários relatos que pessoas foram embora por essa doença. E muitos cristãos. E será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Só que nós pregamos tanto que logo eu quero estar com Deus, logo eu quero estar com o Pai, mas quando Deus nos dá a oportunidade, nós não queremos? Será que a gente esqueceu que o Senhor está no trono celestial? Será que Deus ainda não nos olha? Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Toda autoridade foi dada no céu e na terra, falando de Jesus. Ide, portanto, isso está em Mateus 28, 18 e 19. 18 a 20, quer dizer. Toda autoridade foi me dada na terra, ide por todo mundo e fazer discípulos, as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós voltamos para Filipenses capítulo 2. Jesus merece ser adorado de todas as suas criaturas, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome.
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é Senhor, e glória a Deus Pai. Em Mateus 28, ele diz a todos nós: vai lá e fale desse Jesus, dizendo, fale de mim. Essa é a responsabilidade do cristão. Porque querendo ou não querendo, um dia, se você não quer glorificar hoje, você glorificará no dia que o Senhor voltar. No dia que o Senhor voltar, nós teremos que glorificá-lo querendo ou não. Não é melhor poder adorá-lo agora? Não é poder exaltá-lo agora? Poder engrandecer ele agora? Nós temos a oportunidade de fazer isso. A pandemia está dando uma chance para a gente. Entenda que Deus está sobre todas as coisas, com o seu poder dominando e permitindo acontecer. E quarta coisa que eu queria compartilhar com você, indo para a finalização, é que o Senhor sempre deve ser adorado, pois o que, Orlando? Versículo 8 e versículo 9. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam. O povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso, ele deve ser adorado porque ele é o único Deus que está sobre todos, sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, esta noite de sábado. Esse Deus que nós professamos como Senhor e Salvador da nossa vida é o Deus que ainda nos dá a chance de poder adorá-lo. Porque vai chegar um dia que nós não teremos mais tempo para poder adorá-lo. Porque as coisas acontecerão, as situações serão difíceis e nós ainda temos a oportunidade de fazer isso. Você pode adorar aí na sua casa, você pode sair em praça pública adorar, embora estamos meio com dificuldade de poder ficar saindo, eu entendo isso. Mas você pode expressar, amo a Deus na rua. Mas vai chegar um dia que você não vai poder não falar mais isso. Não vai poder falar mais isso. Não é melhor você fazer isso agora? Ele merece ser adorado, meu irmão. Ele merece ser adorado porque ele é altíssimo e tremendo. Ele merece ser adorado porque ele preparou e já nos deu a herança da salvação. Ele merece ser adorado porque ele está no trono celestial. Ele merece ser adorado porque ele é o único Deus. Que nós possamos viver uma vida, enquanto estamos aqui, sabendo que o Senhor é Rei sobre toda a terra. Porque Ele merece e Ele é digno. Que você possa, nos momentos de hoje, poder definitivamente aplaudir a esse Deus e dizer: Senhor, o Senhor é dono das nossas vidas e o Senhor é Rei sobre todos os povos. O Senhor é Rei sobre tudo e todos. Não existe nada maior do que Ti. Que nós possamos ter isso no coração, a certeza que Deus é Rei e soberano sobre todas as coisas. Amém, meu querido? Espero que em nome de Jesus essa palavra venha tocar no seu coração e que você possa ter a certeza que Deus é soberano e que Deus está sobre todas as coisas e sobre o domínio da sua vontade, ainda nessa circunstância da pandemia. Que em nome de Jesus você esteja na proteção do Senhor, seja protegido em Jesus e que você sinta no teu coração a certeza que Ele merece ser adorado por você. Não tenha vergonha de poder dizer que glória a Deus, aleluia, é o nome de Deus sobre tudo e todos. Não tenha vergonha, você é filho dele. Não tenha vergonha de exaltar. Estamos
às vezes, falando tantas coisas bobas, mas o que é mais essencial deixamos em segundo plano. Não. Glorifique a Deus, exalte o nome dele e engrandeça o Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Convido você a nós orarmos a Deus nesse momento por algumas pessoas que fazem aniversário essa semana. Convido você a orar comigo, tá? O Wilton Galvão faz dia 23/3. A Nilza Ino faz dia 24/3. A Letícia Sakamoto, 25/3. A Bimangamo Moma, 26/3, é o seu Moma. A Kessia Kimoto, 26/3. A Tsumi Shimono, 26/3 também. A Ana Beatriz dos Santos e Mel Campos, tá? 27/3. E o Paulo Kubota, o Paulão, 27/3. Que nós possamos orar por esses irmãos que completam mais um ano de vida e que nós possamos ter a bênção de Deus na vida e no caminhar deles. Também eu peço pela minha cunhada, a Liliane, 22/3, que Deus abençoe você, que Deus dê a graça de Jesus sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor por essas vidas e pedir que Deus venha abençoar em nome do Senhor. A minha cunhada é de Sorocaba, que ela seja abençoada por Jesus, que Deus abençoe a vida dela. Vamos orar? Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, por esse sábado à noite. Nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, te exaltamos. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Esteja abençoando, Senhor, esses irmãos que completam mais um ano de vida. Que a bênção de Jesus esteja sobre todos eles. Que o Senhor venha trazer a graça, o sustento, a bênção e a prosperidade nesses lares e nessas vidas. Nós agradecemos, Senhor, por esse momento, entregamos eles no teu altar, que eles possam ter mais um ano de bênção, mais um completar nessa história de vida. Muito obrigado porque o Senhor está protegendo todos esses que comemoram o aniversário, que eles estejam debaixo do poder maravilhoso do Senhor. Muito agradecido por esses momentos que o Senhor me permite estar com esses irmãos, adorando a Ti, Te exaltando. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador e o amor de Deus Todo-Poderoso através de Jesus e que a consolação do Espírito Santo venha sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado mais uma vez por você me dar a oportunidade de ir até a sua casa, até o seu lar, levar a palavra de Deus. Eu agradeço você que é de São José, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, você que é de Sorocaba. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de ir até o seu lar e levar uma palavra de esperança para você. Adore a Deus sempre, louve o nome dele, porque ele merece e ele é digno da nossa adoração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu espero você amanhã, 9h30 da manhã. Eu estarei lá na igreja, junto com você, adorando a Deus. Teremos o nosso culto online amanhã na igreja. E eu tenho uma palavra para você. As notícias de hoje. Esse é o tema da mensagem de amanhã. As notícias de hoje. Que você esteja comigo amanhã adorando a Deus. Espero você 9h30 da manhã. Que todos nós possamos ter um final de semana cheio da graça de Jesus, cheio do amor do Senhor e da bênção de Deus Todo-Poderoso. No dia 26, agora de março, nós teremos pelo Google Meet, que nós já fizemos isso mês passado, faremos de novo. Dia 26, nós teremos o culto online da família. Será pelo Google Meet, nós poderemos adorar a Deus, nós ouviremos uma palavra, nós compartilharemos, poderemos ver um ao outro na janelinha lá do Google Meet. Então eu convido a você, eu vou passar amanhã a partir do link, do Google Meet, a Sandra vai disparar isso, eu vou pôr na página também
da igreja, o Google Meet. Se você é meu convidado, que você pode participar também comigo. Se você não é da Igreja Metodista Livre, você pode participar, só clicar no link lá, no dia 26, às 20 horas, que você estará comigo, adorando a Deus, glorificando a Deus. Eu posso te ver ali, porque nas lives a gente fala simplesmente, mas lá terá um momento de você poder compartilhar. Então você que, independente da cidade que você é, você poderá estar comigo lá, adorando a Deus. Que Deus abençoe, um grande abraço a todos, um beijo no coração, espero você amanhã, 9h30 da manhã, para nós adorarmos a Deus juntos, em nome de Jesus. Fique com Deus, um ótimo final de semana, cheio da graça de Jesus, em nome do Senhor. Abraço!